Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então a aulinha de hoje a gente vai falar sobre a região norte, tá? Lá vocês vão verificar que a climatologia dela é bem mais simplificada do que as outras regiões que a gente tinha visto até agora, tá? Então é tranquilo a nossa discussão de hoje. Vamos nessa? Então a região norte, grosso modo, ela vai corresponder à floresta amazônica, tá? Muito embora você tenha ali uma grande diversidade de ecossistemas ainda, mas grosso modo a gente tende a confundir a noção de região norte com a floresta amazônica, embora não sejam a mesma coisa, tá? Mas ainda é bastante uma região, né, que é a grande marca dela, vai ser a presença da floresta, tá? Uma importante marca também é que é um Brasil, vamos dizer assim, que ainda está começando, tá? Ele sempre foi uma região menos explorada no contexto brasileiro, né? Então ela está sempre, enquanto você tem a maior parte do litoral já bastante industrializado, com um adensamento muito grande de população, não é essa realidade que a gente encontra por lá, né? A gente encontra grandes vazios demográficos no meio da região norte, né? Isso, alguns vão dizer que é um entrave ao desenvolvimento, alguns vão falar sobre a necessidade de preservação da floresta, enfim, né? O fato é que é uma realidade bastante diferente daquela que a gente está acostumado a pensar aqui no sul-sudeste, né? Encontros de geógrafos são bons nesse sentido, que a gente vai conhecendo a galera de outras regiões, a gente vai conhecendo outras realidades, né, que do contrário a gente não teria a oportunidade, né? Nem lembro qual foi o evento que eu fui, meu Deus. Enfim, aí tinha um guri de Manaus, acho que foi o Eng de Porto Alegre em 2002, exatamente, lembrei. É o Eng de Porto Alegre em 2002. Tava conversando com um guri lá que era do Amazonas, né? E aí ele tava me contando que o refrigerante Fanta vinha, né, vinha até Belém de navio. E aí pra chegar, vinha até Belém de avião. E pra chegar até Manaus tinha que vir de barco, né? Ok. Isso era 2 semanas, né, que o barco com refrigerante ficava no barco, né? Ficava no rio. E o que acontecia? Quando aquele sol batendo, né, o dia inteiro, quando chegava em Manaus, 2 semanas depois, né, a Fanta chegava branca, né? Não transparente, assim, uma coisa mais leitosa, né? O sabor era o mesmo, né, mas a cor era completamente diferente. E aí todo mundo sempre tomou refrigerante assim, né? A Fanta laranja e branca, né? Ok, todo mundo sempre tomou refrigerante feliz e contente. Até que finalmente, né, instalaram uma fábrica de refrigerante lá em Manaus e começou a chegar Fanta laranja mesmo no supermercado. E aí o povo não queria comprar, porque achava que aquela Fanta estava estragada. Que a Fanta que eles conheceram a vida toda era uma Fanta branca, né? E aí, de repente, chega uma Fanta com uma cor que eles nunca sonharam em ver na vida, né? E aí, os supermercados da região precisavam de uma longa campanha de marketing para poder explicar pro povo, né, que antes a Fanta que eles tomavam antes que era a Fanta estragada, né, e não aquele que estava sendo oferecida agora, né. Então é um tipo de realidade que para nós é um negócio completamente inconcebível aqui na região sul, né, você ter que esperar, né, 2 semanas de barco para uma mercadoria conseguir chegar até lá, né. A gente, vamos dizer assim, né, a gente não tá mais, né, nesse ritmo de vida. Tá? O que eu tô querendo dizer com tudo isso, né? É que é uma região, né, bastante desconhecida, né, não só do mundo, mas dos próprios brasileiros mesmo, né? E é justamente esse desconhecimento da região que faz com que a gente crie uma série de idealizações a respeito dela. Tudo aquilo que a gente não conhece, a gente forja uma imagem, tá? E pode ser mais próxima dessa realidade, num sentido, né, pejorativo ou num sentido positivo, né, ou, né, não ser uma completa fantasia, ou então exatamente corresponder a essa realidade. Enfim, mas a ideia é que aquilo que a gente não conhece, a gente tenta, né, imaginar como é que seria, né? Então existem várias imagens que a gente tem com relação a essa região, né? Uns vão dizer que é o paraíso, né? Porque você tem uma riqueza maravilhosa de vegetação e de animais, né? Você está mais perto da natureza, né? Aquela coisa mais de natureza intocada, ou que realmente você
né? Ali você encontra o seu eu espiritual, alguma coisa assim, né? Então alguns vão preferir, né, vão forjar essa imagem de que aquilo é o paraíso intocado, né, aquela natureza virginal, né, que não foi tocada pela maldade do capitalismo, da urbanização e esse papo todo, né? Ou outros vão dizer que a floresta é um inferno, né, porque tem doença, porque tem animais ferozes, porque não dá pra você habitar decentemente, você não consegue se alimentar decentemente, você não consegue se deslocar decentemente, enfim, né, vai enxergar aquilo como uma realidade completamente inabitável, né, completamente desfavorável à ocupação humana, tá? Aí com relação também você pode pensar em realizações de riqueza e de atrasos. Vai ter gente que vai observar aquela região e vai imaginar um bolsão de riquezas pronta para ser explorada. Ou outras pessoas vão olhar e falar, não, aquilo realmente, né, é uma terra largada, não tem condições de se desenvolver, muito quente, aí o povo não gosta de trabalhar, né? Tem esse tipo ainda de idealização no mundo, né? Mesmo na geografia, né? A gente ainda pode encontrar eventualmente algum tipo de resquício nesse sentido, né? Ah, uma região é muito quente, isso é um entrave para o desenvolvimento, né? Esse tipo de teoria foi muito vigorou muito no século XIX, naquilo que a gente já tinha comentado. Não comentamos ainda não na disciplina de população, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, na hora que a gente começar a falar de racismo um pouco e tal. Mas enfim, tem esse conceito, né, de que regiões pobres são pobres porque são quem? Um dos motivos, né, delas serem pobres, pouco desenvolvidas, é porque são quentes demais, e aí o povo não gosta de trabalhar, ou então esse calor coloca dificuldades, né, bastante insuperáveis para essa população, né? Ora, o que não é o discurso do aquecimento global se não é uma versão moderna de todo esse pensamento, né? A região vai ficar muito quente, vai ficar difícil de desenvolver e parará, né? Enfim, né? Mas a ideia é que qualquer tipo de idealização, né, para qualquer tipo de extremo sobre a região, ela pudesse ser superada através do conhecimento. A ideia é essa, que aquilo que a gente conhece, a gente não vai mais idealizar, né? Não vai, né, nem tender para preconceito e nem tender para uma paixão extrema, né, irracional, né? Então, supostamente, né, o conhecimento sobre a região ou qualquer coisa na vida levaria a gente a superar qualquer tipo de idealização para o bem ou para o mal. Eu sou bastante cética com relação a essa posição, né? Eu não acredito que o conhecimento ele leva ao fim de qualquer tipo de idealização. Eu acho que assim, não sei se eu vou conseguir explicar, mas a ideia de que, tipo, é uma coisa muito mais íntima do ser humano, sabe? Uma predisposição do espírito a conseguir enxergar a realidade tal como ela é, ou pelo menos, se isso não for possível, né, fazer um esforço, né, de tentar enxergar uma realidade mais realista, né, e não mais idealizada, né? Eu acho que não é o conhecimento, não é a informação sobre o lugar, ou sobre o tipo de pessoa, ou sobre o tipo de cultura, que vai te trazer mais, né, vai fazer você superar seus preconceitos ou suas idealizações. Eu acho que tem que ser uma coisa mais a priori, né? Tem que ser realmente uma disposição maior de espírito a tentar deixar de lado um pouco as suas convicções, né, e tentar enxergar o mundo com os olhos do outro, né? E aí a gente perceberia nessa região nem como um paraíso, nem como um inferno, nem como um atraso, nem como um avanço, né, mas com as suas particularidades, como cada uma, né, que a gente teria no mundo também, tá? Então, depois de todas essas divagações, né, uma outra importante característica da região norte, né, em termos climatológicos, é que disparadamente ela tem a pior distribuição de estações meteorológicas do Brasil, tá? Por que isso? Justamente por conta disso tudo que a gente estava falando, né? Uma região mais distante, é uma região menos povoada, né? Então, realmente, né, de difícil acesso, né? Então, regiões onde não tem gente, né, não tem estação meteorológica, tá? Vou mostrar aqui para vocês um mapa, tá, da distribuição das estações meteorológicas, né, aqui meio das oficiais, assim, tá, aqui pela região norte. O que vocês percebem? Ó, dá uma olhadinha, tentem identificar alguma lógica de distribuição das estações. Tic-tac, tic-tac.
A ideia é o seguinte, ó. Grosso modo, elas seguem o curso dos rios. Ó. Aqui é o Rio Negro. Tá? Aqui é o Rio Madeira. Tá? Aqui o Solimões. Que depois vai, juntando aqui com o Negro em Manaus, vai virar Amazonas. Vai seguindo até o deságue aqui em Belém. Tá? Então, os postos meteorológicos da região norte, grosso modo, seguem o trajeto dos grandes rios, que é mais ou menos onde estão distribuídas as cidades ou as povoações de maneira geral, tá? Então, você vai para alguns miolões aqui, né? Você encontra muito pouca coisa, tá? Então, isso dificulta bastante nossos estudos de climatologia, né? Que a gente não tem informação, tá? Mas, enfim... O meu orientador dizia, quando a gente não tem a ferramenta, a gente trabalha com o que tem, né? Vamos ver o que dá para fazer, tá? Então, em termos de fatores geográficos determinantes para o clima da região. Então, em termos de posição de latitudinal, ela está em latitudes equatoriais, pegando o litoral e o interior da América do Sul. Então, a região basicamente marcada, né, pelo Equador. 4 estados são cortados pelo Equador, então o Amazonas, o Amapá, Roraima e o Pará são estados cortados pela linha do Equador. Então, a característica marcante, né, de ser realmente uma região tipicamente equatorial, tropical, um pouquinho mais para o sul dela, tá? E aí, qual vai ser a característica marcante dessas regiões aí próximas do Equador, né? Uma pequeníssima diferenciação da temperatura ao longo do ano. Tinha uma aluna minha, cara, aqui na UDESC, uns anos atrás. Ela disse que uma vez eles foram pra São Luís, né? E aí ela tava reclamando de um calor infernal que tava na cidade. E aí, né, São Luís não é na região norte, mas enfim, é região lá próxima do Equador. E aí reclamando de um calor infernal. E disse que o povo lá de lá dizia: vocês vieram no inverno. Imagina se vocês viessem no verão. Como é que não ia ser? Ela chegou contando pra mim, eu fui indignada. Falei, mas, meu, aquela M, né, fica a 2 graus de latitude sul. Aquela M não tem inverno nem verão. É tudo a mesma coisa ao longo do ano inteiro, né? Bom, pra quem, né, tá lá, sabe que tem essa diferença, né, de inverno e verão, como a gente tinha visto na aula de região norte, porque eles falam mais com relação à chuva, né? Que é época chuvosa, que o inverno dá mais uma refrescadinha. Mas enfim, né, em termos de temperatura é praticamente a mesma coisa ao longo do ano. 2, 3 graus pra cima, ou menos, por aí não sai muito disso se você tá numa região equatorial, né? E já com relação à precipitação é um pouquinho diferente, né? A gente tem, né, diferenciações espaciais na precipitação aí, mesmo que uma região muito grande, né? Então seria de se estranhar se você não tivesse, né, diferenças aí de precipitação. Mas com relação à época do ano também, né? Também você vai ter uma época do ano mais seca e uma época do ano mais chuvosa. Professora, eu sempre aprendi que na Amazônia não tem época seca. Vai pro inferno, tá? Pode até não ter a seca no sentido climatológico, como a gente tinha visto na disciplina de clima 1, né? Que é você ter o mês seco, é aquele que a precipitação é inferior ao dobro da temperatura. Ok, né? Mas você tem sim, né, épocas de bastante redução da precipitação. Eventualmente, alguns pontos chegando até a caracterizar mês seco, sim, tá? Embora curto, 1, 2 meses secos ao longo do ano, mas tem sim, tá? Isso no habitual, né? Quando você pega uns anos de El Niño, assim, de repente, mais fortes, aí pior ainda, né? Então você pode sim, né, ter períodos secos bastante expressivos até na região amazônica. Então varia, né, a precipitação varia muito mais do que a temperatura ali, tá? Em termos de relevo, tá? Grosso modo é uma região de uma topografia bem mais regular do que você pegaria, por exemplo, uma região sudeste ou no nordeste, tá? É uma região dominada por planícies e depressões, vocês vão ver isso com a tia Edna ainda, tá? Então a região mais baixa, né, no contexto brasileiro, tá? O miolão dela, né, tende a ser mais baixo, né, planícies e depressões, basicamente.
No entanto, ela é circundada, né, todo o seu entorno ali de regiões mais planálticas e cordilheiras. Então, ao norte você tem o que antigamente a gente chamava de Planalto das Guianas, que na classificação do Jurandir são os planaltos residuais norte-amazônicos. Tá? Ao oeste você tem a Cordilheira dos Andes. E ao sul, né, o antigo Planalto brasileiro, que na classificação do Jurandir você tem o Planaltos e Chapadas da Bacia dos Parecis, ou então os Planaltos residuais sul-amazônicos. Tá? Então ali essa é o que caracteriza, né, em termos de relevo a região norte, é que ela é literalmente uma bacia, né, uma região mais afundada, com um entorno todo mais elevado. Tá? E aí o que a gente já tinha visto, né, o que isso causa pro clima, né, é que ela literalmente sendo essa bacia, né, ela é uma acumuladora de energia e de umidade. Então quando você vê a massa equatorial continental, no caso, né, ela vai adentrando o continente e vai se acumulando nessa bacia, tá? E aí dando origem ao que vai ser depois a massa equatorial continental, uma massa quente e úmida, que vai soprar, né, provocando chuvas na região e soprando por praticamente todo o território brasileiro, tá? Então ela sendo literalmente essa região, né, como se fosse uma cunha mesmo, tá? O sobrenome tá horrível de falar ultimamente no Brasil, mas enfim, né? Como se fosse uma cunha mesmo, né? Toda essa uma área mais rebaixada ali no entorno, em volta de uma área mais alta, né? Então você vai ter realmente essa facilitação aí desse acúmulo de energia e de principalmente, né, umidade, né? Principalmente de água que vai entrando ali, né? Aquilo que a gente já tinha comentado diversas vezes, né? A presença da floresta é uma consequência do clima da região, ela não é a sua causa. Tá? Ela está ali porque aquela região é úmida. E por que ela é úmida? Basicamente pela sua posição latitudinal, né, equatorial, e essa forma de relevo, né, que garante, né, como se fosse, né, uma chuva orográfica em grande escala. Né? Então você tem todas as partes mais altas em volta, né, e ali, né, vai garantir com que a chuva caia lá ali para dentro da bacia. Tá? E mesmo, né, as chuvas que vão cair, né, no entorno, né, nos vários planaltos que a circundam, a tendência é o escoamento dos rios ir para lá porque é mais baixo. Né? Então isso já favorece mais a umidade aí vinda dos rios também. Tá? O Solimões, né, ali quando ele nasce, não lembro qual era o nome dele, quando ele nasce ali no sul do Peru, né, depende do derretimento da neve dos Andes, né, então ela tem um regime de corrente aí do rio, um regime nival, que a gente chama, né, depende da neve, mas o resto é basicamente o regime pluvial, né, e quem chama isso em hidrografia também é regime pluvial misto. O que significa isso? Que ela recebe, o rio Amazonas, ele recebe água tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul. Tá? E em ambos os hemisférios, né, nessa região, a época de chuva é o verão. Então, quando você tem, né, o verão do hemisfério sul, inverno no hemisfério norte, né, os rios na margem do hemisfério norte, eles estão mais secos, mas os rios do hemisfério sul estão mais úmidos. E aí no nosso inverno é o contrário. Né, o nosso inverno é o verão dos afluentes do hemisfério norte, que vão estar no verão, eles vão ter mais água. Né? Então, esse chama o regime pluvial misto, né, uma característica importante do Amazonas, de outros rios equatoriais pelo globo também, que eles têm um suprimento de água praticamente inalterado ao longo do ano. Tá? Os afluentes, sim. Aí eles vão sofrer, né, com épocas de cheia e de vazante. Mas o restante não. O rio principal mesmo, né, vai ter água o ano todo, né? Quando não vem de um lado, vem de outro. Tá? Em termos de fatores dinâmicos, então as massas de ar que vão controlar essa região. Então o anticiclone dos Açores, a gente tinha visto ele ali no hemisfério norte, ali nos Açores, né? Que é o produtor da massa equatorial atlântica, que são os alísios de nordeste, que vão soprando, se acumulando ali no interior da bacia amazônica, que depois vai gerar a massa equatorial continental, né, levando umidade para essa região e para o restante do Brasil. Tá? A zona de convergência intertropical, ZCIT, que é a zona de convergência dos alísios, ou seja, os alísios de nordeste vão para essa região e os alísios de sudeste vão para essa região aí, né, normalmente próxima
do equador geográfico, as ECIT, mas ao longo do ano ela passa a maior parte do tempo no hemisfério norte. Enquanto que aquilo que a gente já tinha visto várias vezes também, que é a distribuição desigual dos continentes e oceanos pela Terra. Então a região equatorial do hemisfério norte ela é mais quente do que a região equatorial do hemisfério sul. Tá? Então a zona de convergência intertropical ela fica a maior parte do ano no hemisfério norte mesmo. Só lá para março, abril, né? Essa é a época que ela está no hemisfério sul mesmo. Tá? O resto do ano ela fica no hemisfério norte. Tá? O anticiclone de Santa Helena, bem menos expressivo do que essas outras duas circulações que a gente estava falando até agora, tá? Que é produtor da massa tropical atlântica, né, os alísios de sudeste, né, que eventualmente pode atingir o leste do Pará, né, Tocantins, mas assim, muito eventualmente, tá? Mais no sentido de teleconexões, ou seja, naquilo que a gente chama, né, no popular de efeito dominó, né, o efeito, né, num lado tendo reflexos no outro, mas nada muito expressivo não, tá? E por fim o anticiclone polar móvel, né, que é a alta pressão no polo, que é a produtora da massa polar atlântica, que pode, né, pode atingir a região no inverno, né, aquele fenômeno que a gente conhece, né, como essa redução das temperaturas, né? Eventualmente vocês observam isso no jornal, falando, nossa, deu 13 graus no Acre, né? Os caras ficam batendo o dente já, né? Não, nem tanto, né? O pessoal do Acre, Rondônia, né? Eles estão mais acostumados, assim, não é uma coisa tão absurda para eles você ter essa redução de temperatura assim de uma vez, né? No Nordeste é mais complicado, né? Mas o pessoal da periferia da Amazônia já está razoavelmente acostumado, né? Que de vez em quando dá essa baixada de temperatura assim, quando a frente fria ela consegue vir com mais força, tá? Outro efeito importante da massa polar atlântica é que aquela cauda dela, no prolongamento da cauda do ciclone, né, que vai levar essa massa de ar ali para né, viajando por todo o Brasil, né? Então a cauda do ciclone ela pode, né, desestabilizar a atmosfera local como se fosse um chicote mesmo, né, sobre uma atmosfera estabilizada, tá? Você dá aquela chicotada, aquele ricocheteio da massa de ar, né, desestabiliza, dá aquela acordada numa atmosfera mais estável, né, dá uma sacudida, e essa sacudida, né, essa turbulência que é gerada pela passagem da massa de ar frio, né, essa sacudida que dá na atmosfera da Amazônia, se ela estiver paradona, né, faz com que você tenha um pouquinho mais de convecção, né, um pouquinho mais de formação de nuvens, né, e aí aumentando a ocorrência de chuva, tá? Então é como dizer assim, um efeito indireto. Aqui o que você tem, né, quando as chuvas que a gente tem, né, por passagem de massa de ar frio, são realmente as chuvas frontais, né, aquele choque de massa de ar quente com a massa de ar frio, fazendo a massa de ar quente subir muito rapidamente, aí desabando uma chuva forte, né, no dia da chegada da frente. Não é a mesma coisa que acontece na Amazônia, né? Embora o efeito seja o mesmo, né, produção de chuva, mas o mecanismo é diferente, né? O que você tem é uma desestabilização da atmosfera. Então a atmosfera paradona ali sobre a região amazônica, né? E aí a turbulência da massa de ar, né, da linha de frente, vai passando como um efeito dominó, né? Vai passando essa turbulência até chegar ali na região amazônica, né? E vai com essa turbulência favorecendo a formação das nuvens, tá? Aqui dá pra gente ver mais ou menos, ó. Tá aqui passando, ó, a frente. Perceba algumas nuvenzinhas por aqui, ó. Ó. Depois da passagem da frente, como realmente multiplicou a quantidade de nuvens aqui sobre a região. Ó, de novo. Passando a frente aqui. A massa de ar frio tá aqui, ó. Região sem nuvens. Aí, passagem dela, que é a multiplicação das nuvenzinhas ali sobre a periferia da Amazônia. Certo?
Aí, em termos de temperatura, como é que varia essa região? Não varia muito, né? Então, a temperatura variando aí em torno de 24 a 26 das médias anuais, né? As médias mensais podem ser um pouquinho mais elevadas, tá? Em termos comparativos com o Nordeste, né? Estão na mesma posição latitudinal, mais ou menos, mas a região amazônica é bem menos quente do que o vizinho Nordeste, tá? Por que isso? Porque é uma região que você tem um suprimento de umidade bastante grande, praticamente o ano todo, tá? Com isso você tem uma nebulosidade muito maior do que você tem no Nordeste, né? E essa nebulosidade garante com que nem todo o sol que poderia chegar até a Terra vai conseguir atingir a Terra, tá? Então com isso você tem uma temperatura um pouquinho mais baixa. Então as nuvens, né, vão garantir que a temperatura não seja tão elevada assim, tá? No inverno a gente pode ter uma ligeira redução dessas temperaturas, né, principalmente ali na periferia sul, como a gente já tinha comentado, né, Rondônia e o Acre, tá? Mas aquele miolão da região norte, né, muda muito pouco, tá? Então essa periferia das passagens da frente fria, como isso é razoavelmente recorrente, na hora que você faz uma média anual, né, na hora de fazer uma normal climatológica, vai aparecer aquela região ali como realmente um pouquinho mais fria, tá? Mas assim, né, realmente até tem épocas, assim, a época mais chuvosa normalmente é a época um pouco mais fresquinha, tá? A época seca, né, que a gente chamaria de inverno no Brasil tropical, que eles chamam de verão, que é muito quente, né? Então tem sim diferença na temperatura, assim, ao longo do ano. Bem pequena. Pra mim, é tudo infernalmente quente do mesmo jeito, né? Mas pra quem convive ali na região, tem uma diferençazinha assim, tá? E outra questão também importante, né? Uma marca dos climas tropicais, né? Os climas equatoriais, melhor dizendo, né? Que a amplitude térmica diária é maior do que a amplitude térmica anual, tá? O que significa isso? Que você tem, né, durante o dia variações muito grandes de temperatura. É aquele dia que começa quente do inferno e aí no final da tarde, né, justamente porque ficou muito quente, né, chove, tá? Às vezes até 2 vezes por dia, tá? Então você tem uma variação, né, de temperatura expressiva durante o dia, pode cair, né, 10 graus, né, na hora que chove, tá? Mas na hora em que você faz a média anual, como todos os dias são assim, né, todos os dias tem esse padrão, na hora de fazer a média anual a temperatura dá praticamente constante, tá? Então essa é uma característica que você definir uma região tropical, né? A amplitude térmica anual não pode ultrapassar 6 graus, tá? Se você estiver falando de uma amplitude térmica anual maior do que 6 graus, esse clima vai para casa dos climas temperados, tá? Os climas tipicamente tropicais, eles têm uma amplitude térmica ao longo do ano bastante pequena, tá? Porque todo dia é igual, né? E aí a gente, na hora de fazer a média, né, acaba sendo, né, tendo pouca variação, tá? Aqui a gente tem um mapa mostrando a distribuição das temperaturas em janeiro, né? Janeiro, verão no hemisfério sul, né? Observem aqui, né? Então acima de 26 para cá, aqui de 26 a 25, né? E para cá, abaixo de 25, tá? Então aí na casa dos 25, 26 para janeiro, as temperaturas médias da região. Aí quando você vai para julho, percebam que a coisa já muda de figura um pouquinho, tá? Então 26, 25, percebam que a linha, ó, de 24 a 25 já subiu um pouco, aqui, ó. Aqui, ó, fica mais restrita ao Mato Grosso aqui, né? E agora você já tem, né, boa parte do estado do Amazonas dominado por essa região aqui, né, de temperaturas de 24 a 25, tá? E temperaturas abaixo de 24 aqui, mais para o sul do Tocantins, praticamente todo o estado do Roraima e do Acre, tá? Então você tem uma baixadinha importante de temperatura aí em julho. Agora em termos de precipitação, tá?
é uma região de bastante chuva, né? Chuvas abundantes e bastante regulares também, né? Você sempre espera uma chuva importante aí no final da tarde, tá? Então elas são bastante previsíveis, tá? Então predomina aí as chuvas convectivas, né? Justamente pela forte evaporação ao longo do dia, tá? Vai evaporar muita água e aí à tarde vai chover, tá? Todo dia. E não, quando eu falo todo dia, pessoal, tô mentindo, tá? Tem realmente, né, épocas que você passa ali, né, 3, 4 dias sem chover, o que pra eles já é um martírio, né? Então, não é, pode acontecer, né, de você não ter, né, principalmente no que eles chamam de verão, que é o meio do ano, né? Aí você pode realmente ter sim, né, sequências de 3, 4 dias que não chove, tá? As regiões mais chuvosas, então, da região amazônica vão ser os extremos oeste e leste. Então, é o leste do Pará e o oeste do Amazonas, do estado do Acre, vão ser as regiões mais chuvosas, tá? Por que isso? Região leste, né, o leste do Pará, o Amapá, né, estão sujeitos à massa equatorial atlântica, pegando ali umidade direto da fonte, tá? Enquanto que esse interiorzão da floresta, que pareceria ser um paradoxo para você, né, que é a parte que está mais longe da fonte de água, né, que é o oceano, né, e mesmo assim é úmida. Por quê? Porque ali você já começa a sentir os efeitos da subida dos Andes, né? Então, em larga escala, seria como se fossem chuvas orográficas, tá? Em grande escala. Ali vai se acumulando, né, o finalzão da bacia amazônica, né, ali vai se acumulando a umidade, né? E aí, em virtude da alta insolação, né, da energia disponível, você vai ter a produção de precipitação. Das regiões mais chuvosas da Amazônia, né, porção, né, extremo leste e extremo oeste, tá? E as menos chuvosas, né? Um miolão que vai nesse sentido, né, noroeste e sudeste, né, de Roraima até o sul do Pará, tá? E é um pedacinho ali do sul do Acre e Rondônia. Mostrando aqui, ó. Olha aqui como o sul do Acre tem uma redução importante de precipitação, né? Abaixo de 2.000 milímetros anuais, né? Não chegando a 1.750. Ó, como eles têm pouca chuva, né? De 1.700 em 1.800, 1.900, sei lá, de precipitação, né? De curiosidade, a gente já tinha visto, né? Floripa 1.500, tá? Pra gente ter uma noção de comparação. Então essa é a região menos chuvosa, tá? E aí você pega, né, esse miolão aqui, ó, então, de Roraima aqui até o sul do Pará. 1.750, 2.000, 2.250, né? Essas regiões mais secas, tá? E aí as regiões mais chuvosas, aqui esse extremo leste, né? Várias porções atingindo aí a casa de mais de 3.000 milímetros anuais, tá? E aqui esse extremo oeste da região, que nós conhecemos como cabecinha do cachorro, tá? Por quê, professora? Força a imaginação um pouquinho, né? Você vai conseguir enxergar um cachorrinho aqui, ó. Tá? Aqui as orelhinhas dele e aqui o focinho e a boca aberta, tá? Ali a cidade, né, tem na região São Gabriel da Cachoeira, tá? É a região conhecida como cabecinha do cachorro. Então ali também, né, na casa de mais de 3.000 milímetros anuais, tá? Bastante coisa. Então aqui que você tem a região mais chuvosa do Brasil, sem sombra de dúvidas, tá? Aqui a variação sazonal, né? Então a precipitação em janeiro, tá? Percebam que você tem pouca precipitação aqui no extremo norte da região. Por quê? Porque janeiro, para eles, é inverno, tá? Lembra, né, que o estado de Roraima, boa parte dele fica no hemisfério norte, tá? Então para eles janeiro é inverno, tá? Pra gente aqui no sul, mais pro sul, é verão. Então aqui você tem, né, precipitações um pouco mais elevadas. Então quando aqui no norte vai a 50, né, aqui mais pro sul vai a 300 milímetros em janeiro, tá?
E aí em julho é o contrário. Ó, você tem pouquíssima chuva aqui no sul da região, tá? E esse teor aqui vai aumentando, ó, conforme você vai indo para norte. Por quê? Porque aqui julho é verão do hemisfério norte, tá? Então aí você vai ter uma precipitação mais elevada no sentido aí mais pro norte. Aqui para mostrar, né, a época da precipitação máxima em 3 meses consecutivos, ou seja, quais são os 3 meses, né, sequenciais mais chuvosos. Então, dezembro, janeiro e fevereiro, aqui para o sul do Acre. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, abril, maio, março, abril, maio, junho, e julho. Percebam então que vai subindo, né? Ao longo do ano, a chuva vai subindo. Por quê? Porque, lembrando sempre, né, o Sol está migrando para o hemisfério norte, né, então a chuva vai acompanhando, o Sol aí, o movimento do Sol, tá? Então por isso que você vai ter essa para você seria um contrassenso, né? Peraí, a época de chover é julho, a época de não chover é dezembro? Sim, né? Não se esqueça que o Brasil tem bastante terra no hemisfério norte também, tá? Então a gente tem uma dinâmica climática, né, completamente diferente do hemisfério norte. Aqui o desvio pluviométrico médio em relação ao normal, tá? Então quanto é que seria esperado de para mais ou para menos de variação da precipitação, quanto é que é normal isso, né? Então 10%, ou seja, dos anos mais chuvosos para os anos mais secos, né? O normal é só 10% de diferença entre eles, entre os valores registrados. 10, 15, 10, 15, 20, já é um negócio expressivo, tá? Daquela diagonal mais seca que a gente tinha visto aqui pelo meião da região, tá? Mas de maneira geral são valores extremamente baixos, né? Mostrando que não só a chuva, né, ela é essa marca, né, da região, né? Ela só não é abundante, mas ela é constante, né? Não tem tanta variação assim ao longo de vários anos, tá? E aí com isso a gente tem a caracterização dos tipos climáticos presentes na região. Então a gente teria basicamente, de acordo com o NIMR, 3 grandes tipos climáticos na região norte. O equatorial superúmido, que dominaria no oeste do Amazonas, aqui, tá? Que pode ser, né, variações aí sem seca e com subseca. O que era subseca? Né? Subseca é quando você tem um mês cuja precipitação é inferior ao triplo da temperatura. A gente tinha visto que a gente define mês seco como quando a precipitação é inferior ao dobro do valor da temperatura. Isso a gente chama de seca, tá? Subseca, o que é? É quando a população ela consegue perceber que está chovendo menos, né, tem essa impressão, mas não causa danos expressivos ao ecossistema, essa redução da precipitação, tá? Então é a precipitação inferior ao triplo da temperatura, que é suficiente para a população perceber que diminuiu a chuva, mas não é suficiente para provocar danos expressivos aos vegetais, tá? Aí depois, o clima que vai dominar grandíssima parte da região, que é o tropical úmido com curta estação seca, de 2 meses secos, que é o Pará, Amapá, Roraima, Acre, oeste, o sul do Amazonas, oeste de Roraima. Eu coloquei Roraima 2 vezes aqui. Não, é Rondônia esse daqui, pessoal. Rondônia, falha nossa. Tá? Aqui, ó. Então, tudo isso daqui, todo esse miolão aqui, é o que a gente chamaria, né, de tropical monsônico, né? Então, quente o ano todo, com uma curta estação seca, 1 a 2 meses. E aí o tropical típico. O que vem a ser o tropical típico? Quando você tem temperaturas elevadas o ano todo e de 4 a 6 meses secos. Então o tropical com curta estação seca é de 1 a 3 meses secos. O tropical típico vai de 4
a 4, 5, 6 meses secos na série de dados, tá? Isso a gente vai encontrar aqui, ó, nessa porção de Roraima aqui. Tá? Aqui você tem, né, um período mais seco, expressivo. Por quê? Ora, você já tá longinho da linha do Equador. Então não é sempre que você vai ser atingido pela zona de convergência intertropical, né, para favorecer as chuvas, tá? Você vai ser aqui um espelho do que acontece no restante do Brasil. Você vai para Brasília no inverno, eu falei inferno, mas enfim, ato falho, mas vocês entenderam. Você vai para lá no inverno, aí você vai ver essa secura bastante marcante do ar da região, tá? Mais ou menos, né, grosso modo, para mais ou menos essa latitude, para o hemisfério norte vai ser a mesma coisa, né? O que é inverno para eles, né, que é o meio do ano, vai ser mais seco, né? Enquanto que para nós aqui do hemisfério sul vale a mesma regra, né? Quanto mais para o sul você for, maior é o total de precipitação, tá? Perfeito até aqui, crianças, tá? Seguinte, eu vou levar para vocês então na próxima aula, levo os mapinhas para vocês fazerem as pinturinhas, tá? Não são todos esses que a gente viu na aula, mas são alguns, tá? E aí tô aguardando as dúvidas de vocês, se vocês tiverem, tô sempre à disposição aqui, tá bom? Beijo, beijo, crianças, estudem, até!